Vencer Podcast, que é o seu novo, mais novo, novíssimo programa de conversa, recheado de entretenimento, que é produzido pelas perspectivas únicas dos nossos convidados e pelo questionamento irreverente do vosso humilde apresentador, Diogo Moreira. Vencer Podcast, edição especial, 52ª edição da Exposição Agropecuária de Itapetinga, diretamente do Parque de Exposição de Itapetinga. E hoje, Vencer Podcast com a Associação Copardo. Vencer Podcast e Copardo, porque vencer é pra você também. E agora temos como convidado ele, que é diretor comercial da Copardo. Por acaso ou não por acaso, também é cirurgião dentista e o nome dele é Alberto Nolasco. Muito boa tarde, Alberto. Boa tarde, Diogo. Boa tarde aos espectadores, toda essa audiência que está aqui. Gostaria de agradecer pelo esse início, essas palavras elogiosas que você fala aí. E é uma satisfação muito grande estar com você. Vencer Podcast tem o apoio da JM Magazine, da Mike Box, da Metro Quadrado Soluções em Comunicação e da Beija-Flor Perfumaria. Alberto, como é a experiência de ser gerente comercial, diretor comercial, me corrija, de uma empresa tão grande e tão importante para a nossa região? Na realidade, foi uma experiência nova. Na realidade, como você falou, eu sou cirurgião dentista, mas já vinha com experiência em pecuária, porque sou pecuarista, filho de pecuarista e neto de pecuarista. E aí, a gente vem para Copardo, né, e desenvolver uma função comercial que normalmente é muito complicada para a gente que não é da área, mas a gente sempre vê o que o pecuarista necessita, e a gente sabe que a gente temos hoje 2.400 associados, e a gente vê o que o associado necessita. Para mim, teve uma certa dificuldade, mas tem uma certa facilidade também, pelo fato de que, apesar de ser cirurgião dentista, sou pecuarista e convivo no meio do pecuarista, então eu sei exatamente todas as necessidades, o que a pessoa quer, e a gente procura tentar fazer o melhor para isso. Não, essa participação sua aqui é ímpar pelo fato de convidado e apresentador, neto de pecuarista, filho de pecuarista. Um dia espero eu ser pecuarista também. E eu fico assim, nossa, porque você ser cirurgião dentista, uma área assim que no nosso país remunera muito bem. E você hoje está como diretor comercial. Como foi essa trajetória até chegar ao lugar onde você está? Na realidade, quando você mora em Itapetinga, né, nós sempre trabalhamos com pecuária, então é uma tradição. Aí a gente vai, às vezes, na época eu fui a Salvador me formei. É uma satisfação muito grande para você, principalmente seus familiares. Mas você nunca deixa de estar na fazenda, de estar conhecendo os produtos de fazenda, de saber a necessidade do pecuarista, porque seu pai era pecuarista, seu avô era pecuarista, você começa a trabalhar com pecuária, aí você fica, realmente, é um meio que lhe chama realmente, você vem para esse meio e é realmente muito interessante, é uma coisa que eu gosto muito de estar. E aí, esse trânsito livre que a gente sempre teve, né? Quando hoje eu sou gerente, sou diretor comercial da Copardo, mas eu já fui do Conselho de Administração da Copardo durante 12 anos, né? Em gestões anteriores. Então eu já conhecia a Copardo, já convivi a Copardo. Além de tudo também, meu pai já foi associado da Copardo, minha mãe, depois eu e agora já meu filho já é associado da Copardo. É uma empresa de 60 anos, vamos agora para 61 anos. Então é uma empresa que quando a gente chega para trabalhar, a gente não conhece tudo naturalmente, a gente talvez passe por lá e não vá conhecer todo o sistema, toda a engrenagem, mas a gente tem que se esforçar para tentar fazer o melhor. Eu sempre procuro, quando eu vou para algum canto, né? Eu já tive alguns outros cargos, já fui secretário de saúde, já fui diretor da Dires, da Itapetinga,
diretor regional de saúde. Então eu sempre tive alguns cargos e a gente sempre procura fazer o melhor. Então, quando você conhece o meio, quando você está ali integrado ao meio, aí você começa a ver exatamente pensar o que que o meio está precisando, o que o meio está querendo. E aí tivemos aí a ajuda do meu presidente, né, Alex, que sempre nos apoia muito nas nossas medidas. E aí tivemos também o diretor financeiro, Aragão, que nos ajuda muito. A gente sempre tem uma integração, são os três administrando, junto com o diretor, com o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Então a gente sempre está conversando entre nós. E normalmente faço muitas visitas filiais. Nós temos 7 cidades onde nós estamos atuando, estamos indo para a 8ª cidade agora. E aí a gente sempre conversa com o produtor, a gente sempre conversa com pessoas que são pecuaristas. E muitas vezes a gente gosta muito de ouvir, porque quando a gente ouve a pessoa, a gente sabe exatamente o que a classe está pensando, o que eles estão precisando, o que a gente pode ser feito pela Copardo. Porque na realidade, a gente, como a cooperativa, a gente tem um objetivo. Desde quando se inicia uma cooperativa, tem-se um objetivo da cooperativa. Qual é o objetivo da cooperativa? Então a gente tenta seguir esse objetivo inicial, adaptando aos tempos e à necessidade do produtor. E acho que aí a gente vai fazendo alguma coisa que as pessoas acabam agradando porque nos reelegeram, né? Ô Alberto, assim, eu tô conhecendo o homem agora, mas eu já ouvi o seu nome diversas vezes. Essa pergunta que eu estava formulando de te fazer, você um pouco já respondeu. Mas assim, Alberto Nolasco é um nome relativamente famoso. Essa fama que você tem, você atribui ela a qual atuação profissional mais que as outras? Na verdade, eu acho que desde quando a gente nasce, a gente tem algumas características peculiares de cada pessoa. E isso, eu acho que onde você passa, você representa não só a instituição, como uma representação de você mesmo. Então, tudo que eu faço em uma instituição como a outra, a gente sempre tem alguma coisa que é intrínseca da nossa, entendeu? Então, isso vai nos ajudando a conhecer as pessoas, vai nos ajudando as pessoas nos conhecer. E a gente realmente começa a ser conhecido no meio, começa muita gente nos procurar e ter, independente do cargo, as pessoas procuram, sempre procurando interesses que estejam em comum. E a gente tenta resolver da melhor forma possível, entendeu? Eu queria que você recapitulasse esse mini currículo histórico que você passou pra gente, que você já atuou na Dires, você também já foi secretário. Repete, por favor, essa parte que eu quero que fique marcado pra nossa audiência. Quando eu cheguei na Copardo, eu já tinha alguns cargos que foram de gestão, né? Quando eu fui para a Dires, a Diretoria Regional de Saúde, que passou a Gerência Regional de Saúde. Apenas diz o que é Dires para quem não sabe o que a sigla significa. Antigamente, a saúde ela era chamada centralizada. Então, na época, quem respondia aqui por 12 municípios na nossa região, que era a 14ª Dires, era o gerente regional de saúde. No caso, eu cheguei a ser gerente regional de saúde e eu estava sempre em contato com as prefeituras, 12 municípios da nossa região. Então, a gente já fazia um trabalho de gestão. E depois, você passa a ser, eu passei a ser, você também fui secretário de saúde do município de Itapetinga. E você também tem um trabalho de gestão, né? Quando você faz um trabalho que você chega nesse ponto, você é um gestor. E aí você já tem costume de trabalhar com gente, uma quantidade maior. A Secretaria Municipal de Saúde tem até mais pessoas do que a Copardo hoje. A Diretoria Regional de Saúde na época também tinha muita gente, porque... Então, só, sem te interromper, você vai continuar, você falou, mas só para esclarecer para quem não sabe que Dires é Diretoria Regional de Saúde. Era responsável por 12 municípios na região. 12? 12. Itapetinga era a central, nós temos aqui a central, e era 12 municípios.
E depois eu fui exatamente secretário de saúde do município de Itapetinga, entendeu? Então, na realidade é isso. Então eu já tinha um pouco de gestão, já fazia um pouco de gestão. E aí quando você vai para Copardo, né, a gente hoje é chamado diretor comercial, que antigamente era diretor executivo. Era a pessoa que realmente trabalha na execução dos trabalhos de comercialização de produtos veterinários, que foi inicialmente a Copardo. Ela iniciou há 60 anos, vamos fazer 61 agora. Então, naquela época, a dificuldade do medicamento chegar para o bovino, que já era criado naquela época, era preciso, talvez, fazer uma cooperativa. E o objetivo era ter um medicamento, porque naquela época não tinha nenhuma casa de produtos veterinários tão forte quanto a Copardo. E aí, pela dificuldade que tinha, os pecuaristas da época se juntaram, fez a cooperativa com esse objetivo. E ao longo dos anos, a cooperativa foi se modificando. Ela passou a ver a necessidade, por exemplo, na época do produtor escoar o boi. Nós chegamos a ter uma FRIP, que foi um frigorífico. Na época eu não era diretor da Copardo, mas já era naquela época onde tinha uma FRIP. Eu já era do Conselho de Administração. Então eu fiz parte do Conselho de Administração então, durante 12 anos. E naquela época a gente já vem começando a entender o processo. Depois do Mafrip, nós tivemos essa nossa fábrica de sal mineral, pela necessidade que a gente via, né? Tem uma fábrica de sal mineral na região, porque o sal mineral nosso antigamente vinha basicamente de São Paulo. Então, o ex-presidente Rômulo Coelho, eu fazia parte dessa administração, porque eu era do Conselho de Administração, foi quando nós vimos a necessidade e foi fundado a fábrica de sal mineral. E hoje realmente é um sucesso, graças a Deus. Nós estamos hoje com 38 produtos de fabricação própria. Então, a gente tem visto a evolução. Naquela época, o que se dava ao boi mesmo era só o mineral. Hoje se fala em proteinado, sal proteinado, proteico energético. Hoje você está se falando já em ração para semi-confinamento. E aí foi um processo que vem se evoluindo, né? O tempo vai dizendo a necessidade do produtor. E aí não é difícil quando você tem a capacidade de estar junto dele, estar junto do produtor para ver o que ele está precisando. Então foi isso que a gente foi fazendo. A gente se adapta ao tempo, a gente se acostuma quando a gente tem trânsito livre com o produtor. Então a gente vai vendo a necessidade, vai vendo o que é realmente que o produtor está precisando. A gente vai vendo a modernização. A gente sabe que antigamente praticamente 100% do boi brasileiro era abatido a pasto. Hoje estamos vendo aí o confinamento. Então a gente já está vendo que existe na região já alguns confinamentos menores, não em larga escala, mas já existe. Então a gente já produz ração para confinamento. Você acha que a tendência é que o confinamento supere o regime de pasto em algum momento ou não? Olha, pela extensão do país, isso vai acontecer, mas vai demorar. Em determinados países já é uma realidade que o confinamento já ultrapassou há muito tempo, como nos Estados Unidos. Por exemplo? Estados Unidos. Estados Unidos? É. Que também é um país grande, não é? É. Eu pensei que você ia citar a Finlândia, um país na Europa, talvez, menor extensão de terra. Na realidade, os Estados Unidos, a alimentação animal, basicamente, quando ele termina o boi em confinamento, né? Então, isso é uma evolução que vai acontecer. Vai acontecer porque, muitas vezes, o pasto, de uma certa forma, ele compete com a agricultura. Onde você está tendo um pasto que, na realidade, não deixa de ser uma agricultura. Uma agricultura, é verdade. Normalmente a gente pensa que pasto não é agricultura, mas hoje, cada vez mais, a gente está vendo que o pasto é uma agricultura, que tem que ser cultivada realmente, adubada, em alguns casos até irrigado, entendeu? Então, a gente está vendo hoje que o pasto é uma agricultura, mas há uma certa forma, uma competição do pasto com alimento que vai direto ao ser humano, como feijão, como arroz, milho. Entendeu? E o pasto, na realidade, apesar de ser uma agricultura, ele
é uma agricultura que vai indireta. Ele vai pro boi e depois vai ao ser humano. Sim. É uma produção de alimento do mesmo jeito, Verdade. com o mesmo valor econômico. É extremamente importante, né? Nós sabemos hoje que o Brasil é um país que alimenta 1 bilhão e 200 mil pessoas no No mundo. mundo. E isso causa uma segurança alimentar, que é o que justamente causa a paz alimentar. Então a importância do pecuarista, a importância do agricultor brasileiro, ela é muito grande. Muitas vezes as pessoas que estão de fora não têm nem a dimensão que isso é. Normalmente todas as guerras, tudo começa quando começa a falta de alimento. Né? Todo motim de navio, tudo acontece com falta de alimento. Então o Brasil Quando a ajuda. casa que não tem pão, todo mundo grita, mas ninguém tem razão. Nem solução. Você sabe quem esteve com a gente ontem? Foi o Rinaldo Carvalho, da DAB, que é diretor da parte comercial, responsável da parte vegetal, perdão. E ele estava falando sobre essa importância das culturas. E eu digo o seguinte, sem o vegetal não tem um animal, não é? Exatamente. E o principal, Uma pergunta para o senhor. Uma pergunta. Queria saber qual é o benefício do confinamento. Pera aí, meu operador. Fala comigo, pode falar no microfone e fala pra Eu mim. queria saber o benefício do confinamento ao invés do pasto. Queria saber, queria que ele explicasse Vou pra mim. transmitir aqui para o nosso convidado. Tem um internauta querendo saber qual é o benefício que o confinamento tem que o pasto não oferece. na realidade é o seguinte, quando a pessoa confina, a pessoa, teoricamente, ele precisa de menos espaço para produzir o boi. Por exemplo, no hectare você pode ter uma quantidade de boi muito grande. Você pode ter no hectare talvez 200, 300 bois. Sintetizando, é um ganho de produtividade em relação à área. Em relação à área. Então tem o final também que você acaba o boi mais rápido. Normalmente, quando você faz o confinamento é para acabar o boi mais rápido. Então, quando você quer hoje, muitas vezes, um boi de 12 meses, o boi de 18, 20 arroba com 12 meses, que isso já é uma realidade, e isso naturalmente vai passar por um confinamento. Ou integral, ou no final dele vai ter que ter um confinamento. Agora, na ponta do lápis, o confinado e o a pasto, qual arroba é mais barata de produzir? Isso varia, isso tem uma variável muito grande. Por exemplo, nós temos em determinado momento que o confinamento ele pode chegar a não trazer lucro. Pode chegar a não trazer lucro porque o custo é muito alto. Apesar de você confinamento produzir traz um custo mais alto. traz um custo mais alto. Então, ele apesar de aumentar a produção por área, apesar de aumentar a produção em termos de tempo, você conseguir botar mais arroba num boi individualmente do que você botar a pasto, mas na realidade ele pode chegar em momento que não ser viável economicamente. O pasto, como você pode ter um custo menor, né? Você no pasto você pode incrementar, fazer um semi-confinamento. Hoje está super em voga o Super em voga, semi-confinamento, né? semi-confinamento. Você aumenta a capacidade de produção, você consegue botar mais arrobas no boi no período e consegue também mais boi por hectare. Então, é muito interessante isso. Mas, se a pessoa, como nós estamos passando agora por um período que o boi está em baixa, as pessoas podem estar simplesmente utilizando só o sal mineral. Você baixa seu custo. Você não aumenta a sua produção, mas você baixa seu custo. Em determinado momento, cada produtor, ele tem que decidir a sua coisa. Na realidade, as pessoas muito falam de tecnologia. Tudo é tecnologia. Tudo é tecnologia. Não, essa informação tá chegando até você graças à tecnologia. Exatamente. Mas fala tecnologia no campo. No campo. Exatamente. Agora, o que é a tecnologia? A tecnologia, na realidade, é você saber usar aquilo que está ao seu dispor da melhor maneira possível. Então, muitas vezes, as pessoas acham que tecnologia é só robotizar. Robotizar, Não é, eletrônica, não é não é? A primeira coisa de tecnologia que eu considero é você ter pelo menos um lápis e uma caneta e anotar seus resultados.
deixa eu colaborar com você na colocação para o mais popular possível. É o seguinte, ó, em princípio, tecnologia é as técnicas que você usa, certo? No princípio da utilização da tecnologia, eu falo o seguinte, ó. Usa o que você tem e faz o que você pode com isso para conseguir o que você quer. Agora eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte. A gente tem aí estabelecido tarimbado e retarimbado o Nelore. Você vê alguma outra raça, alguma outra genética que ameaça substituir o Nelore na nossa produção de gado de corte? Na realidade, assim, eu acho que cada gado, ele vai para cada região. Quando você é um produtor, você tem que saber que a melhor coisa que você pode fazer é que seu gado tenha um bem-estar. Então, o gado Nelore, a nossa região Nordeste, ele é extremamente interessante, como qualquer outra raça zebuína. Tem muitas outras raças zebuínas também muito interessantes, principalmente por quê? Porque nós temos um clima quente e são animais que aguentam mais do calor. É de origem africana, não é? Então eles estão acostumados com... Ele é de origem indiana. De indiana? Indiana, Perdão. Na realidade, é chamado boi índio. Hindu, boi hindu. Índio, boi índio, que é da Índia. Entendi. Entendeu? Normalmente é o boi de zebu, o boi zebu, é o boi que tem cupim. E o outro, normalmente, é a raça taurina, que é europeia. Então eles são de clima mais frio. Então quando você tem um país como o Brasil, que é continental, todas as raças, ela em determinado momento, ela pode ser de grande importância. O boi que você pode utilizar em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, talvez não seja o boi que você vai utilizar no Ceará. Entendeu? Então, o que a gente tem que negociar, o que eu estava conversando sobre tecnologia, isso é extremamente importante. Eu acho que o melhor de tudo é você ter um papel e caneta. Por quê? Porque você não pode falar em tecnologia se você não mensurar suas coisas. Então, agora mesmo nós estamos passando por uma certa dificuldade com o preço da pecuária, mas a gente sabe que tem gente que está ganhando dinheiro e tem gente que não está ganhando dinheiro. Agora, por quê, principalmente? Porque não mensura. Porque não mensura. Não faz a boa velha conta. A velha continha, a velha anotação. Esse bezerro entrou com tal peso. Ele hoje está com tanto. Meu custo foi tanto. Eu posso vender por tanto, eu estou ganhando tanto. Entendeu? A primeira coisa, ao invés de você pensar só em computador, pensar só em robotizar, você tem que Dá uma aulinha pensar... de 3 minutos pra nós. Dá uma aulinha de 3 minutos pra nós. Fala assim, ó. Você vai pegar lá e calcular quanto é que é o salário do vaqueiro e do ajudante. A conta do sal foi tanta. Vai lá, dá uma aulinha pra nós, por favor. Na realidade é assim, eu falo o seguinte, a primeira coisa eu faço, eu tô falando porque eu faço. A primeira coisa, você tem que ter pelo menos um livro caixa. Você tem que anotar tudo que entra e tudo que sai. E anotar da melhor forma possível. Não é só despesa e receita. Você tem que anotar sal mineral, quanto você gastou de sal mineral no mês, quanto você gastou de mão de obra, quanto foi seu vaqueiro, quanto foi seu INSS, quanto foi seu FGTS, todos os custos, né? Tudo que sai, né? Pagou Pagou por aqui, pagou, né? Especifica o máximo possível. Você saber pra onde é que seu dinheiro tá indo. Exatamente. Até parafuso. Às vezes você precisa comprar um parafuso pra cancela. Você bota lá parafuso pra cancela. Pois é. Entendeu? Então é uma forma que você vai saber no final do ano, se você quiser, com a máquina calculadora, você sabe a percentagem do que você tem. Então, se você fizer isso, isso já é uma grande tecnologia. Aí depois disso você pode partir para qualquer coisa. Agora antes, não parta não. É o bom e velho fluxo de caixa. Exatamente. Então se você fizer um bom fluxo de caixa, se você fizer um bom trabalho dessa forma, com certeza você vai saber aonde seu dinheiro está indo. Aonde está indo e aonde está vindo, né? Quando entra... Quer comprar balança, quer comprar computador? O cadernão de fluxo de caixa vai te ajudar nisso aí. Com certeza. Até muitas vezes as pessoas chegam e muitas vezes se empolgam com determinados capins de moda. E muitas vezes ele vai comprar um capim de moda que promete 25 toneladas por hectare. Só que ele não tem experiência com esse capim e muitas vezes não sabe que esse capim foi extremamente adubado, foi nas condições ideais
E aí ele deixa muitas vezes o capim, não estou fazendo propaganda, mas o decúncio, por exemplo, que é um capim muito utilizado na região. Famoso, né? É mais famoso, muito utilizado, que às vezes só produz 12 toneladas por hectare. E aí ele vai gastar a produzir um capim e depois ter as mesmas 12 toneladas por hectare, a mesma quantidade de proteína, porque a proteína do capim tropical, de um modo geral, ele vem da fertilidade do solo. Então as pessoas têm que começar a entender essas coisas, sem saber onde é que eu vou gastar meu dinheiro. Se eu gastar nesse capim, quanto vem de lucro? Como é que eu vou fazer para ter essas 25 toneladas por hectare, toneladas de matéria seca por hectare? Entendeu? Se você fizer essas contas antes, aí você pode fazer o que você quiser. Agora, se não fizer, meu irmão, vai dar errado. Agora, eu vou de sua opinião pessoal, seu gosto pessoal. É o seguinte, na Ilha do Gado de Leite não tem gado de corte. Na Ilha do Gado de Corte não tem gado de leite. Pra qual ilha você vai? Rapaz, se a gente for falar, até a gente sabe que tanto o gado de leite quanto o gado de corte, ele pode ser lucrativo. Agora, você tem que saber, por exemplo, se você vai trabalhar com gado de leite, qual é o seu grau de dedicação que você pode ter ao grau de gado de leite? O gado de leite, muitas vezes, ele exige mais tempo. Se você tem tempo para isso, você realmente é um pecuarista 24 horas por dia, você vai para gado de leite, que se você botar por hectare, normalmente ele pode render mais do que o gado de corte. A depender, que isso vai ter muitas coisas, vai depender da sua quantidade de área, entendeu? Se você tem área pequena e precisa de alta renda, talvez o gado de leite seja o ideal para você. Agora, se você tem uma área muito grande e você fizer uma boa pecuária de corte, você pode ter muita renda também, entendeu? Então vai depender de muitas coisas particulares e detalhes de cada pessoa. Se você tem tempo para trabalhar a sua pecuária, se você toma conta do seu negócio, é uma coisa. Se você não pode tomar conta do seu negócio, aí você tem que começar a pensar em coisas que lhe facilite a administração. Mas pessoalmente, se você fosse obrigado a escolher uma das duas áreas, qual seria a sua escolha? Na realidade, hoje eu tenho um pouquinho de leite e um pouco de corte. Sou pequeno produtor. É misto, né? É. Eu tenho 2 propriedades, uma eu trabalho mais com leite, outra de corte. Quando eu tinha mais tempo e podia dizer que era pecuarista quase 24 horas por dia, eu sempre tive isso. Mas eu tô vendo muita dificuldade para mim agora que assumi a Copado. Então, eu já começo a pensar de forma diferente. Talvez eu possa ganhar menos, mas que a fazenda me exija menos tempo. Então, são coisas que a gente tem em determinado momento. O momento que você está passando, o momento que você idealiza. E aí, se você não fizer seus resultados, se você, não, como eu falei, não começar a somar suas coisas, não anotar, você depois pode ter dificuldades. Então a gente começa a ver determinadas coisas. A gente assume cargos, a gente assume compromisso, a gente muitas vezes não consegue mais estar presente tanto na sua propriedade. Então todos eles são viáveis economicamente, desde que seja mensurado, desde que a pessoa esteja anotando tudo que compra, tudo que vende, desde que as pessoas tenham realmente o início de administração, que é a mensuração. Alberto, eu faço muito esse exercício psicológico, que é o seguinte: eu chamo identificação de um problema, que seria diagnose, mas de problemática. E eu digo que as pessoas às vezes ficam presas na problemática. Ao invés de se fazer a pergunta, o que eu posso fazer para solucionar isso? Aí eu chamo isso de solucionática. O que você acha que o proprietário que pensa assim, ó, eu não sei fazer esse tal desse fluxo de caixa que esse cara tá falando, eu só sei pegar no pé do garrote, entendeu? Eu só sei derrubar, piar, vacinar, eu sei criar, eu sei desleitar. E assim, que solução você sugeriria para o proprietário que não tem vocação para a administração? Ele é um cara do campo, ele é um cara empírico, da prática. Qual sugestão de solução você daria para ele?
É extremamente interessante isso, porque eu vi uma entrevista do mineiro. Ele produzia muito leite. Ele estava produzindo uma quantidade, falo muito assim, pela área dele, ele estava produzindo muito leite. E aí, o cara perguntou, isso dá dinheiro ou não dá dinheiro? Ele falou, rapaz, no final do ano, se eu tiver dinheiro para trocar o carro, eu sei que deu dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu sei que teve alguma coisa errada. Ele não administra, talvez, da forma do papelzinho, mas ele tem uma noção do dinheiro que ele tem em caixa. Isso a pessoa tem que ter. E quando a pessoa tem que ver que a coisa deu errado, as pessoas têm que ver se vai remodular o pensamento dele, começar a pensar de forma diferente, entendeu? Então, eu falo, eu pessoalmente, eu gosto muito da anotação. Eu gosto muito de anotação, eu gosto de ver, porque eu acho que é aquilo que vai realmente lhe dar diretriz. Mas tem pessoas que têm diretriz dessa forma. Se eu puder trocar meu carro, eu ganhei dinheiro. Se eu não puder trocar o carro, é porque eu tô ruim. Então, vamos ver. Eu vou transitando nessa modalidade no qual a gente bate o papo, em que no início do quadro eu deixei, assim, você falou bem mais e tal, mas eu vou trazer para um mais ping-pong, porque, ó, eu vou ser sincero com você. O que eu tenho visto é muita recomendação de se fazer fluxo de caixa, de se organizar, mas isso cai numa demagogia que, se você perguntar lá pro produtor que tá assistindo, de 100, 99 não tem a planilha dos últimos 12 meses de fluxo de caixa. E foi por isso que eu lhe pedi essa sugestão de solução, porque é o seguinte, ó, moço, ó, assume a sua própria realidade. Se pergunta, você tem 12 meses de planilha de fluxo de caixa? Tem um livro de caixa feito? Não tem não? Então é o seguinte, começa a pensar. A gente tem um preconceito, tá? Mas eu vou informar o outro dos meus números, eu vou informar o outro do meu financeiro. É, amigo, mas você pode informar um profissional que vai lhe ajudar. Você pode informar um profissional que vai te ajudar a sair do número negativo. E foi por isso que eu pedi para ele, que tem aqui décadas de experiência, e não foi à toa que ele chegou na posição em que ele está. Se ele chegou a ser diretor comercial da Copada, alguma coisa de certo esse homem tá fazendo. E essa sugestão é pertinente para tirar você da ilusão de não enxergar os números sustentam a sua vida, sustentam a sua propriedade e ficar nessa. Se eu troquei de carro, eu ganhei dinheiro. Se eu não troquei de carro, não ganhei dinheiro. Se eu tive que levantar o pé para poder subir no meu carro, eu ganhei dinheiro. Se eu tive que abaixar para entrar no meu carro, eu não ganhei. Na realidade, quando a gente fala em fluxo de caixa, ela pode ser uma coisa extremamente pessoal. Ele talvez não precise passar por um técnico. O ideal é quando a pessoa tem acompanhamento técnico, ele possa, sendo um técnico de confiança, passar por técnico os dados deles também, né? Porque não adianta as pessoas, um técnico às vezes quer saber de dados e muitas vezes não tem os dados. O cara, para fazer qualquer coisa técnica, ele precisa saber o que aquilo vai alavancar mais dentro da propriedade. Mas mesmo que você não tenha assistência técnica, você pode ter seu fluxo de caixa pessoal. É uma questão pessoal. E se a pessoa tiver assistência técnica, essa assistência técnica ela precisa de dados, entendeu? Não existe nada sem dados. É buscar alguém da confiança, não alguém de confiança. Você tem que pegar alguém que você confie. Aqui em Tapetinga tem ou profissionais ou empresas que prestam consultoria administrativa para agronegócio ou não? Tem muitos, inclusive a Copado, nós temos uma assistência técnica. Chegamos na solução! Chegamos na solução! Entre em contato com a Copado. Pronto. Tá patinando? Sua propriedade não tá saindo do lugar? Você não tá conseguindo sair da estrada para Hilux? Aí, ó. Com certeza, repare bem. Muitas vezes, o conhecimento técnico, a gente vê muita dificuldade. Eu tive a oportunidade de algumas vezes ter visitado estados que estão mais desenvolvidos, tanto na pecuária quanto na agricultura. Já estive no Paraná algumas vezes, inclusive comprando gado, para mim pessoalmente. E depois, com essa situação de cooperativa, visitei algumas cooperativas lá, e a gente sente que o produtor do sul do país, de um modo geral, ele tem uma noção melhor, ele sabe o que é proteína, ele sabe o que é energia. Macronutriente, né? Então ele sabe o que é os macronutrientes, micronutrientes, as necessidades que o animal tem.
Mas muitas vezes a gente tem produtores aqui que não têm esse conhecimento. E muitas vezes você quer melhorar de vida, você tem que deixar de fazer o que está fazendo. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Aí você pode melhorar ou piorar, mas você não fica no onde está. Agora, se você fizer a mesma coisa sempre, você vai ter o mesmo resultado sempre. Poxa. Entendeu? Então você tem que ter uma coisa que você possa fazer. Para você ou melhorar de vida, ou você ver que não está melhorando de vida, mas você tem que você sentir que você mudou de lugar. Você tem que mudar de lugar. Agora, às vezes, pra cima, pra baixo, você tem que mudar. Agora é o seguinte, procurar ver. Eu sou empreendedor do agro, tem minha fazendinha lá. Ó, assumi pra mim mesmo. Já tem 5 anos que minhas contas tá no Malemar. Vou ligar lá pra Coparda e vou falar o quê? Quem que eu vou procurar? Me ajuda aqui, socorro! Me ajuda com o meu fluxo de caixa. Como é que vai ser isso? Repare bem, a Copardo, nós temos um departamento de assistência técnica. O nosso zootecnista, o Derman, ele é responsável por esse departamento. Então, normalmente, as pessoas procuram o Derman, ele vai indicar o técnico, porque, na realidade, o técnico, a gente tem que fazer, normalmente, a parte reprodutiva, que aí, normalmente, vai um veterinário, vai fazer ultrassom na vaca. Porque não, as pessoas, às vezes, eu estou falando de fluxo de caixa, mas é uma coisa muito mais complexa. Você tem que saber a vaca que pare, porque vaca só dá dinheiro, se ela parir, que ela vai lhe dar o bezerro e que vai lhe dar leite se você for produtor de leite. Se a vaca não parir, ela vai lhe custar R$1.000 por ano, que você vai tirar das que pariram para pagar ela. Porque é em torno disso. Só de pasto você gasta em torno de R$600 de pasto um ano com a vaca. Em torno de R$50 por mês. Aí você bota as vacinas obrigatórias, sal mineral, vaqueiro e tudo isso, vai em torno de R$1.000. É o custo de uma vaca, se ela não parir. Então a vaca, por obrigação, ela tem que dar um bezerro por ano, ou próximo disso, muito próximo disso, 13 meses, no máximo 14 meses, porque senão você não vai ter aquela forma que eu estava falando de gestão. Então você começa justamente por esse trabalho. Você vai saber se sua vaca está parindo, se você cria boi, você tem que saber se o boi está engordando, porque se você tem 100 arroba esse mês, passa 2 meses, você vai lá pesar, o boi deu 100 arroba, você teve custo, mas não teve ganho. Então a gente tem que começar a pensar dessa forma. Então a gente tem que começar a ver que as nossas propriedades, ela vai ter que ser administrada de uma forma mais empresarial. Entendeu? Agora, se você tem a condição de fazer só, muito bem, beleza. Eu acho que tem muita gente que tem. Sim, verdade. E tem gente que não tem. Às vezes o cara não sabe o que é uma proteína, não sabe o que é uma energia. O que é um fluxo de Um caixa? fluxo de caixa, não sabe o que é, que ele vai fazer para aumentar o leite. A gente vê, infelizmente, a gente vê absurdos, né? Pessoas utilizando produtos que não geram renda, entendeu? Produtos que não geram nada para ele, mas as pessoas gastam com isso. A pessoa troca um capim da fazenda e o capim novo vai produzir a mesma coisa do capim antigo, porque o problema dele é o solo. Então são coisas que a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a ver que a coisa é muito bonita, você tem uma propriedade, mas ela é bonita se ela lhe der renda. Se ela começar a não lhe dar renda, realmente vai ficar no difícil. Era melhor se né? fosse feia e os números tivessem a cor Tivesse azul. batendo, né? Tivesse azul. Audiência, vocês perceberam que eu guiei essa participação aqui do Alberto Nolasco de uma maneira a tentar solucionar o seu problema. E pelo que ele falou aqui, muitas vezes o nosso problema é ego. É achar que o pensamento de uma equipe multidisciplinar é inferior ao pensamento só seu. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão do nosso ego. Não, eu não sou bonzão, não. Eu sou bom naquilo. Naquilo eu sou bom. Mas a minha operação não depende apenas daquela expertise. Se você não tem a matemática financeira básica, não importa qual operação você administra. E outra coisa que vai no ego também, que ele acabou de falar, é o seguinte: pecuária de leite não é coleção. Não é ter 100 vacas por curralada. É seleção. Você, aprimoramento genético,
aprimoramento genético é seleção. Você tira as vacas de pior característica, mesmo que doa, mesmo que ela nasceu com estrela na testa, e você é supersticioso, e você vai permitindo o gado que tem melhores características. A outra coisa que o ego da gente precisa dar uma aliviada é contar com o outro. O pensamento de uma equipe sempre vai ser mais inteligente do que o pensamento de um indivíduo só. E nós temos instituições com a boa disposição de ânimo, como a Copardo, para estar fornecendo informação de qualidade para você, de saltar da problemática e ir para a solucionática, começar a atacar o problema, fluxo de caixa, anotar o que entrou, anotar o que saiu. Você não dá conta de fazer, não assume. Não fica falando, ano que vem eu vou comprar um caderno e depois não anota, não. Assume, fala, não é minha praia, vou convidar alguém que é da praia para poder me ajudar. E reconhece o serviço dessa pessoa. Paga sim, poxa, paga para ela que os frutos virão. Você tem ideia, muitas vezes você vê ainda o produtor falar, mas meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu faço assim. Só que Gabriel, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriel. na realidade, o que você vê muito é o seguinte, naquela época, seu avô não tinha canal por assinatura, não tinha automóvel, não tinha muitas vezes internet, os custos do produtor aumentaram. Então a gente tem que aproveitar. Se você vai ter uma internet, você tem que saber o que essa internet vai lhe gerar de renda também. Entendeu? E você tem que saber que você hoje tem custo que seu avô não tinha e que seu pai também não tinha. Então a gente hoje, quando às vezes quer fazer alguma coisa a mais, a gente precisa sempre do dinheiro. Então o dinheiro que era suficiente para seu avô e para seu pai, talvez hoje não seja suficiente. Então a gente tem que cada vez produzir mais com o recurso que tem. Às vezes a mesma terra que foi de seu avô e seu pai, ela não pode estar produzindo a mesma coisa. Tem que produzir um pouco mais, tem que lhe deixar um pouco mais de renda. E isso começa com a anotação. Às vezes as participações dos nossos convidados são entretenimento. Essa participação foi uma aula. Então você pode aproveitar essa aula e gozar do benefício desse conhecimento, convertendo ele em resultado para você, para sua propriedade. Então pega esse drive, instala aí, instala esse código, pega o código. Alberto, foi uma honra, foi um prazeraço. A gente começou devagarzinho, a gente alcançou um clímax, ficou gostoso, bateu papo aqui. E eu deixo o nosso quadro aberto para que você possa, sem pressa alguma, fazer suas considerações conclusivas. E após você fazê-las, que você levante a sua mão direita junto comigo, após fazê-la, e eu vou desfechar cada participação e dissesse assim, a gente foi mergulhando a mão, assim, a gente foi mergulhando a mão ali. Mas antes disso, antes de eu desfechar, por favor, sem pressa alguma, passe as informações para nossa audiência que você considera relevante e pode fazer suas considerações conclusivas, meu irmão. Bom, vou falar sobre a Copardo. Nós tivemos aqui um stand lá nos Currais. E lá tem uma frase dizendo que a igualdade nos une e o cooperativismo nos melhora. Então é interessante a gente começar a pensar sobre isso, porque realmente, quando nós somos todos pecuaristas, nós somos iguais. Mas para melhorar, a gente tem que ter o cooperativismo, e o cooperativismo vai ter que funcionar também no Nordeste para que a gente seja também exemplo para esse país. Então eu gostaria de dizer para vocês, aqueles que ainda não são cooperados, que tenha parte de uma cooperativa do seu meio, se você for pecuarista, não só a Copardo, seja onde você tiver uma cooperativa, tente se associar às cooperativas, que por mais fraca que essa cooperativa seja, ela não vai lhe prejudicar, mas vai lhe ajudar. Com alguma coisa, com certeza vai lhe ajudar. Eu agradeço a todos e pedir a todos que realmente comecem a pensar em cooperativismo, que é junção, é dois pensando mais do que um, 3, 4, 5, e aí sim, é o coletivo em vez do individual. Muito obrigado. Você acompanhou
a participação desta figuraça e excelente profissional, que você pode perceber pelas palavras dele, que ele fala pelo exemplo. Walk the talk. É um cara que tá fazendo o que ele tá falando pra você, extremamente enriquecedora. Preste atenção no que eu vou te dizer, que vai enaltecer essa participação. Independente do quando, do onde e do como, existe uma pergunta que é mais fácil de resolver os seus problemas, e é o quem. Alguém pode ajudar você a resolver esses problemas. Você acompanhou a participação do Alberto Nolasco, ele que é diretor comercial da Copardo aqui no Vencer Podcast, edição especial, 52ª edição da Exposição Agropecuária de Itapetinga, hoje diretamente do stand da Copardo. Vencer Podcast e Copardo, porque vencer é pra você também. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta e a gente foi!